Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 14 a 21. Assim nos diz a palavra do Senhor. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E então conhecerei, não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara, ou com amor e espírito de mansidão? Nos diz aqui, meus irmãos, o versículo de número 20. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que Ele assim abençoe a exposição da sua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Como o nosso tema é comunhão, meus irmãos, como acredito todos já devem saber e se lembrar todos os domingos, hoje o nosso objetivo é poder falar com base nesse texto sobre o termo que inclusive aparece mais vezes nesse versículo. É uma das táticas pessoais minhas na pregação e preparação de estudos, quando você percebe, contando, lendo o texto, qual palavra aparece mais. E a palavra, meus irmãos, que aparece mais vezes nesse texto é justamente a palavra admoestação. Nós temos aqui, obviamente, não o substantivo, mas o verbo. Temos isso no versículo 14 e temos isso também no versículo 16. O apóstolo Paulo está se valendo desse espaço que os coríntios estão dando a ele na carta, para que ele pudesse, então, admoestá-los. E eu falo sobre isso não pressupondo que essa é uma prática simples, porque não é. Não pressupondo que existe alguém aperfeiçoado mais do que os outros nessa área, porque também isso não existe. Mas eu quero lembrar com os irmãos que a admoestação é necessária para que a nossa comunhão diante de Deus seja saudável. Por isso, hoje, eu quero mostrar como a admoestação e a prática da admoestação podem ser verificadas e devem ser verificadas num contexto de comunhão saudável com Deus e, obviamente, uns com os outros. Eu só quero também lembrar os irmãos que a palavra admoestação no Novo Testamento às vezes pode ter alguns sinônimos, como repreender ou exortar. E nesse ponto, eu acredito que um dos personagens da Bíblia pode nos ajudar a entender quanto essa prática é importante. Se nós lembrarmos dos primeiros anos de formação da igreja, conforme o livro de Atos nos descreve, nós vamos identificar lá um homem chamado José. E os apóstolos deram para ele o nome de Barnabé. E esse nome, Barnabé, tem o seguinte significado: filho de exortação. Então nós podemos perceber na figura de Barnabé um homem que não somente, claro que ele é mais conhecido por ter sido o primeiro registrado ali pessoalmente, que doou um terreno fruto de uma venda para que a igreja pudesse distribuir aqueles recursos para aqueles que estavam necessitados. Isso inclusive motivou Ananias e Safira no capítulo 5 a fazerem algo parecido, não igual, porque retiveram parte do dinheiro para si. Mas Barnabé, além desse ato generoso, era também uma pessoa generosa no sentido de que ele se importava genuinamente com as pessoas. Ele é um exemplo de como a preocupação da igreja no que diz respeito à prática de misericórdia não é apenas econômica ou social. Nós não estamos demonstrando misericórdia às pessoas que estão conosco, nós não estamos cuidando das pessoas que estão conosco, se nós só olhamos para elas em termos sociais.
Se nós estamos preocupados com alguém que, por exemplo, está passando algum tipo de necessidade, que pode ser suprida com as cestas básicas ou com alguma ajuda financeira, isso é uma prática de misericórdia na vida da igreja, com certeza, mas não é isso que deve nortear você na prática dessas coisas. Barnabé era um exemplo de como a exortação fazia parte também do cuidado que a igreja tinha uns com os outros. Assim como você pode perceber ao seu redor alguns atos pontuais de misericórdia por causa de pessoas necessitadas, eu também quero desafiar você a olhar além disso. Porque nós temos, até porque somos um país de terceiro mundo, de pessoas que nascem sempre cheias de sonhos, de enriquecimento, pessoas que estão buscando alternativas mais rentáveis para que possam aumentar os seus recursos. Nós vivemos num mundo que está buscando isso e que se aprimora nisso. Existem alguns estudos que dizem, meus irmãos, que no Brasil nunca as pessoas procuraram outras formas de investimento do seu dinheiro, como o Tesouro Direto, o Tesouro Selic, ações diversas, e não apenas a poupança ou a previdência social para se sustentarem. Por quê? Porque as pessoas estão ouvindo falar aí o tempo inteiro que de uma hora para outra as coisas podem mudar. Então, o que garante o seu futuro é o que você tem investido, aplicado, para que você possa apelar para isso e viver de maneira saudável neste mundo. Eu acredito que se você levar em conta as coisas que estão sendo faladas no nosso mundo, principalmente no nosso país, de que se não sair a reforma da Previdência nós vamos quebrar, o país vai quebrar, eu acho que você já deve perder aí muito cabelo. Nós que somos filhos de Deus, confiamos na provisão de Deus. E a igreja é prova disso, por quê? Porque a nossa preocupação uns com os outros não é simplesmente se está passando fome ou não, se está precisando de alguma coisa ou não, mas é se as pessoas estão caminhando no caminho, caminhando no sentido da glória eterna. Esse é o desafio da igreja, irmãos. A pessoa de Barnabé, eu acredito, se você for procurar no livro de Atos, é um grande exemplo de como a igreja se preocupa com isso. E a igreja dos Coríntios é a igreja que mais foi exortada, mais foi admoestada pelo apóstolo Paulo, e não por acaso. Essa foi a igreja que mais tempo teve o apóstolo Paulo no seu território, pregando o evangelho e conduzindo a eles. O livro de Atos, meus irmãos, nos conta que Paulo ficou em Corinto pelo menos 1 ano e meio. Esse foi o tempo de maior duração de uma estada dele a uma igreja ou a uma cidade. Quando aquela igreja nasceu, inclusive se os irmãos perceberem, o casal que começou essa igreja, Áquila e Priscila, e no capítulo 1 aqui da carta, irmãos, vocês podem ver que Paulo cita também no versículo 1, o irmão Sóstenes. Muito provavelmente foi ele que deu o primeiro passo para que a igreja pudesse existir. Talvez doando o primeiro terreno, ou talvez apoiando os primeiros trabalhos. Mas o apóstolo Paulo passou muito tempo da sua trajetória missionária naquela cidade. Por isso ele conhecia muito bem os problemas que aquela igreja vivia e os admoestava constantemente. Só para os irmãos terem uma ideia, essa primeira carta aos Coríntios que nós temos aqui não foi a primeira escrita por Paulo, muito provavelmente não. Por quê? Se você ler aí no capítulo 5, no versículo 9, você vai perceber que Paulo diz assim: já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Quer dizer, a ideia aqui é que nós estamos falando de uma outra publicação de Paulo, obviamente essa não inspirada por Deus, mas só para que os irmãos entendam que essas duas que nós temos aqui na Escritura não foram as únicas cartas que o apóstolo Paulo mandou para aqueles irmãos. Eles se correspondiam muitas vezes. E Paulo cuidava deles ainda que estivesse num outro lugar, numa outra localidade. Essa carta, irmãos, a primeira escrita aos Coríntios, é uma carta de tom muito duro. E não por acaso, o último tema que Paulo trabalha, que é conhecido porque nós estamos nos aproximando da ocasião que lembra isso, é o capítulo 15, que fala sobre a ressurreição. E é interessante o apóstolo Paulo usar tons tão duros de exortação e terminar falando de ressurreição. Por quê? Porque Paulo era uma pessoa que acreditava que a exortação surtiria efeito. Quando nós estamos tratando
tratando de assuntos de cunho espiritual, meus irmãos, o próprio apóstolo Paulo diz que as nossas armas não são naturais. Nós resolvemos problemas espirituais com armas espirituais. E Paulo vai dizer isso aqui no capítulo 2, versículo 14 e 15. Veja aí comigo que o texto diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Paulo aqui chama de homem natural o homem não convertido. O homem que ainda está sob o domínio da sua natureza pecaminosa, que ainda não foi transformado. Mas ele diz no versículo 15 assim: porém o homem espiritual julga todas as coisas. Percebeu? Então, nós ganhamos senso crítico quando o Espírito Santo transforma o nosso coração e nós passamos a ser pessoas que agora entendem a mensagem da palavra de Deus como algo diferente da mensagem pregada em outros círculos. Nós estamos agora falando de um povo que consegue discernir a verdade da mentira. E é por isso, meus irmãos, que Paulo fala sobre a ressurreição de Cristo no capítulo 15. Porque os irmãos se lembram de como esse capítulo termina. Se você não lembrar assim do versículo 58 pelo endereço, eu acho que você vai lembrar das palavras. O versículo 58 do capítulo 15 de Coríntios termina como? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então é muito provável, meus irmãos, que Paulo faça uso de todas as artimanhas lógicas e argumentativas para denunciar todos os problemas que ele encontra lá em Coríntios. E por último ele faz uma, vamos dizer assim, ele assenta a sua base teológica para dizer por que ele fez isso. Porque ele entende o seguinte: se nós estamos trabalhando para o Senhor, e o que é trabalhar para o Senhor? Você automaticamente vai concluir: é exortar, é admoestar. Todas as vezes que se faz isso, meus irmãos, nós temos proveito. Nós pregamos a palavra de Deus e admoestamos porque nós cremos que isso vai ter resultado. E eu acredito que esse é o primeiro passo para você tomar qualquer decisão na sua vida. Se você acha que alguma coisa não vai dar certo, você não vai nem tentar. Mas se existe uma esperança, ainda que falsa, de que essas coisas que você quer vão funcionar, aí você tenta. Então o apóstolo Paulo diz assim: se você está procurando trabalhar para o Senhor, então saiba, porque Cristo morreu e ressuscitou. Claro que a gente vai falar isso mais na semana que vem, não obviamente sobre esse texto, mas sobre o tema ressurreição. Mas Paulo diz assim: quer trabalhar para o Senhor? Tenha certeza, o trabalho não é vão. Paulo não acreditava simplesmente que água mole em pedra dura tanto bate até que fura, mas Paulo acreditava no poder do Espírito Santo agindo por meio de uma admoestação. Então nada é mais poderoso, meus irmãos, do que esse momento em que você chama alguém para conversar, ou que você é repreendido ou exortado publicamente numa palavra, num sermão, em alguma coisa dessa natureza. Paulo acreditava muito nisso. Então eu quero chamar a sua atenção para isso também. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos, por Deus, crer que o que nós estamos fazendo aqui vai gerar resultados para o reino. Porque senão não há propósito em nós estarmos aqui. Nós não estamos aqui para mero entretenimento, nós estamos aqui porque cremos que o que está sendo feito aqui vai gerar algum resultado. É por isso que pregamos o Evangelho, meus irmãos. Cremos que o Senhor vai nos dar resultados. Amém? Essa é a nossa confiança. Agora, em específico aqui, meus irmãos, eu gostaria de falar sobre uma das primeiras admoestações de Paulo para os coríntios. Nesse ponto da carta onde nós nos encontramos, Paulo já chamou a atenção dos coríntios pelo menos 2 vezes sobre o problema que eles tinham de dissensões, de picuinhas na igreja que geravam separação. No capítulo 1 e no capítulo 3, Paulo está abordando esse tema de maneira extremamente clara. Mas eu acredito, irmãos, que o fato de Paulo estar escrevendo isso no capítulo 4 não é uma lembrança dessas admoestações em específico. Eu quero tentar provar isso para os irmãos, porque o versículo 14 diz assim: não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Essas coisas, o quê? Obviamente, se trata de algo que Paulo já colocou aqui na carta e que nós já passamos. Pode ser que num primeiro momento você imagine que a questão que Paulo está tratando aqui tem a ver com a separação por si só. Mas eu acredito que Paulo dá um pouquinho
pouquinho mais, não de trabalho, mas ele faz a gente pensar um pouquinho mais, porque quando a gente trata um problema na igreja, meus irmãos, você que já passou por isso na sua casa, ou mesmo no seu ambiente de trabalho, quando você descobre que tem alguma coisa fora do lugar ali, não adianta você só chegar para a pessoa e falar assim, você percebeu que isso aqui está fora do lugar? Então vamos arrumar? Porque está errado? Porque está certo? Isso e aquilo? Porque não se trata de convencer as pessoas de que elas estão errando. O trabalho da admoestação não é esse. Nós não precisaríamos aqui perder tempo em falar a respeito, eu digo perder tempo, me entenda, não que eu não considere isso importante, mas não é preciso que você diga que o que está errado está errado. Porque se você acha que as pessoas erram porque elas não sabem o que é errado, você também vai achar, por lógica, que quando a pessoa aprender o que é certo, aí ela não faz mais o errado. Nós temos às vezes a ideia de que o ser humano age de maneira equivocada, de acordo com a palavra de Deus, porque ele não sabe o que é certo. Aí se você ensinar a ele o que é certo, aí ele vai fazer o certo e nunca mais vai fazer o errado. Isso é verdade? Não é verdade. Então, a questão que Paulo está tratando aqui, meus irmãos, e é exatamente nesse sentido que eu quero que os irmãos entendam o que é admoestação, não é você vir e denunciar o pecado, não é citar o nome dele, por assim dizer, não é chegar e dizer assim, fofoca é errado, prostituição é errado, roubo é errado, mentira é errado. Não é isso que é admoestar. Admoestar é fazer outra coisa. Admoestar é quando você está colocando a pessoa diante do seu erro e fazendo com que ela entenda o motivo pelo qual esse erro aconteceu. E aqui você pode compreender isso da maneira mais geral que você quiser. Porque é claro que existem pecados diferentes. Mentira é uma coisa, prostituição é outra, roubo é outra, assalto é outra. Você pode ter ali várias categorias de erro. E quem sabe você não se enquadre dentro de algumas e se enquadre dentro de outras, e isso vai gerar na sua cabeça algo do tipo assim, mas isso que eu faço não é tão grave quanto isso aqui. Não é esse o ponto da admoestação de Paulo, meus irmãos. Mas em outras palavras, Paulo chama aqueles irmãos no seguinte pensamento: vocês sabem por quê que essas coisas acontecem no meio de vocês? Existe dissensão? Existe. Existem facções? Existem separações, divisões? Existem. Mas por que as divisões existem? E é exatamente isso, meus irmãos, que é admoestação. Só o cristão pode fazer isso. Só o cristão pode explicar o porquê o nosso mundo está do jeito que está. Porque só o cristão tem a resposta certa em relação não somente ao que deve ser feito, mas aonde está a explicação de tudo isso. Nós estamos aqui, obviamente, defendendo algo que não é comum, que não é aceitável e que, com certeza, não é tranquilo. Mas esse é o ponto da admoestação. A admoestação é quando você olha no espelho da palavra de Deus e entende onde está a fonte de todos os erros, ações e pensamentos que nós temos. E, obviamente, eu estou falando do pecado. Mas veja como Paulo trata isso. Irmãos, eu quero poder, depois dessa introdução um pouquinho longa, mas é que é mania minha, né, com texto, eu quero poder falar com vocês hoje, nessa ocasião, sobre como praticar devidamente a admoestação e por que isso é tão importante para a comunhão que nós temos uns com os outros, tá? Então, observe que Paulo está falando aqui de coisas muito sérias. Ele diz no versículo 14, eu não escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Então entenda que a admoestação nunca surge num contexto no qual o prazer é denunciar o erro. O amor, meus irmãos, não está em você dizer para a pessoa o que está errado. Mas o prazer da admoestação é que a gente põe um espelho na frente dela para que ela se convença da sua sujeira e tente mudar. O seu papel não é apontar o erro propriamente. O seu papel é mostrar para ela que ela está suja e oferecer para ela a maneira certa de se limpar. E como é que Paulo faz isso? Paulo, observem aqui, irmãos, que nos versículos de 6 a 13, o apóstolo Paulo está falando sobre o problema que ele está identificando lá na igreja de Corinto. O problema que ele está identificando lá na igreja de Corinto é algo tão sério
que Paulo dedica um bom espaço do capítulo 4 para falar sobre isso. Os irmãos se lembram que lá no capítulo 1, Paulo denuncia a divisão que acontece na igreja, dizendo assim: por acaso Cristo está dividido? Por acaso vocês foram batizados em nome de Paulo? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Quem era Apolo? Era um discípulo de João. E João foi alguém que começou seu ministério numa cidade próxima a Corinto chamada Éfeso. Apolo provavelmente foi treinado pessoalmente por João, e ele também estava trabalhando naquela igreja dos Coríntios. Nós não sabemos, irmãos, se quando Paulo escreveu essa carta, Apolo estava lá. Mas o que nós sabemos é que aqueles irmãos conheciam Apolo. E quando Paulo fala assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento é de Deus, Paulo estava querendo dizer o seguinte: irmãos, se quem faz crescer é Deus, pouco importa quem planta ou quem rega. Se eu estou plantando e outro está regando o que eu estou plantando, ou vice-versa, nenhum de nós é qualquer coisa se Deus não der o crescimento. Mas por que para aqueles irmãos isso era um problema? Porque, irmãos, olha o que Paulo diz no versículo 6. Estas coisas apliquei figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Olha só o que Paulo está querendo que os coríntios aprendam. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um, em detrimento de outro. Qual era o grande problema que Paulo estava enfrentando naquela igreja e que se fez necessária uma admoestação? Um problema que talvez você identifique em muitos círculos, talvez até mesmo dentro de alguma igreja, em alguns casos. Até porque Paulo está escrevendo para uma igreja. O que acontece aqui, meus irmãos, é algo que pode tomar conta do nosso coração, talvez de uma forma sutil. E eu gosto muito do termo que Paulo usa aqui, porque se nós não estamos dentro do que está escrito, Paulo não diz simplesmente que nós estamos fora, mas Paulo diz assim no versículo 6, vocês não podem ultrapassar o que está escrito. Então a ideia que Paulo está identificando é que as pessoas que não estão dentro do ideal prescrito de Deus, que é a palavra, não é que essas pessoas estão simplesmente fora, mas essas pessoas estão indo à frente da lei. E a grande dificuldade disso é que quando você se coloca acima da lei, é você que vai determinar o que delas presta, o que dela adianta e o que dela pode ser aplicado ou não. Você vai se tornar a pessoa que vai observar aquilo que está escrito e dizer: isso é válido, isso não é válido. Todas as divisões que aconteceram na igreja de Corinto tinham essa causa. As pessoas estavam indo à frente da lei, não abaixo ou atrás, mas à frente. E observe que dentro dos padrões de Cristo, isso já era algo que nós deveríamos observar, porque Cristo, quando ele fala com os seus discípulos, ele fala assim: quem quer ser discípulo dele precisa negar a si mesmo se negar, não é? Tomar a sua cruz e segui-lo. Quem está indo à frente? Cristo, quando fala sobre essas coisas, diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O que Paulo identificou, meus irmãos, eu acredito brilhantemente, porque ele era um homem usado por Deus nesse sentido, é que a verdadeira disposição do coração de quem não obedece a Deus, a verdadeira motivação da rebeldia contra Deus, não tem a ver com cancelar a lei, mas tem a ver com ir adiante dela. É dizer assim: eu até gosto da Bíblia, eu até acho que tem algumas coisas da Bíblia que são úteis, mas nem tudo da Bíblia é útil, ou eu concordo, ou eu assimilo, ou eu penso que é possível de ser adotado. Eu decido quando, como e onde utilizar a Bíblia. Se você pegar, por exemplo, meus irmãos, inclusive porque Jesus teve já
ocasião de responder essa pergunta. Qual é o mandamento mais importante? Se você pensar só nos 10, talvez você selecione 1, ou 2, ou 3, que são mais, vamos dizer assim, importantes no seu ponto de vista. Mas você quer ver um mandamento que com certeza absoluta não vai ser um mandamento que você vai dizer que gosta? É o 4. Qual é o 4º mandamento? Olha a escola dominical aí. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Por que eu dei esse exemplo? Porque eu acredito que esse mandamento é muito claro. O mandamento diz que o dia do Senhor é do Senhor. Ele deve ser santificado. Você deve lembrar e deve santificar. Agora, existe um grande debate, eu reconheço isso, a respeito de como se deve obedecer esse mandamento. Mas, irmãos, eu acho que a verdadeira causa de existir tanto debate não é a dúvida na interpretação, mas é porque nós somos acostumados a pensar na nossa semana como sendo nossa. Então eu digo, eu mereço um dia de descanso. E esse dia é o dia que tem para descansar. É o dia que eu não tenho trabalho, é o dia que eu não tenho obrigações. Que dia é esse? É o domingo. Mas é assim que a palavra de Deus ensina você a ver o domingo? Não. Então aí nós começamos um problema. Ele pode ter uma cara de debate teológico, mas na verdade o que Paulo está dizendo é que o problema não é que as pessoas querem debater porque elas querem obedecer. As pessoas querem debater porque elas não querem obedecer. Então elas olham para a Bíblia e dizem assim, mas será que é isso mesmo que o texto fala? Será que é isso mesmo? E eu quero lembrar você, porque nunca é demais lembrar. Quem foi a primeira pessoa na Bíblia a dizer as palavras, foi isso mesmo que Deus disse? Com quem você aprende isso? Com o capeta. Com o diabo. Porque Deus deu uma ordem clara, não deu? Não vão comer de nenhuma árvore do jardim. É isso que Deus disse? Não, Deus disse assim, vocês podem comer de todas as árvores, mas essa aqui não. Aí o diabo foi lá e disse assim, mas foi isso mesmo que Deus disse? Vamos interpretar o versículo. É claro que não tinha versículo, né? Mas usando um anacronismo. Vamos olhar aqui o grego, o hebraico, as interpretações dos pais da igreja, os comentários. O que você acha disso aqui? Será que foi isso mesmo que Deus disse? E eu acho que grande parte dos debates que nós temos, meus irmãos, se explica assim. Nós não olhamos para a Bíblia como autoritativa, nós olhamos para a Bíblia como se ela fosse assim, um monte de conselho que se a gente quiser a gente segue, mas se a gente não quiser a gente não segue, e Paulo observou que esse é o problema. Paulo diz assim, vocês têm que aprender que vocês não podem ultrapassar o que está escrito. Porque se você viver ultrapassando o que está escrito, o que vai acontecer com você? Versículo 6. A fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Nós escolhemos os nossos partidos na igreja, meus irmãos, a partir de interpretação da Bíblia, sabia? Eu levantei aqui a questão do domingo. Vai ter uns aqui que vão dizer, não, nós temos que obedecer esse mandamento servindo ao Senhor no domingo. Aí vão ter outros que vão dizer, não, não é o domingo. E aí você vai ter que escolher um lado. Qual lado você vai escolher? O lado que estiver de acordo com a sua própria expectativa do que o texto tem que dizer. Você percebeu que aqui é exatamente o problema onde nós pecamos com a nossa honestidade? Nós não abraçamos o lado correto. Nós abraçamos o lado que nos endereça. Nós abraçamos o lado que está mais dentro do que eu acho que tem que ser. Goste você ou não, o 4º mandamento é como ele é. O 5º também, o 6º também, o 10º também, o 1º também. Mas em alguns momentos a gente vai se dividir. E por que nós vamos nos dividir? Porque alguns vão dizer, não, não é com isso que eu concordo, porque não é isso que eu acho. Isso, irmãos, é ir à frente, é ultrapassar a doutrina. É você pegar
a palavra de Deus e dizer, eu digo, eu é que digo, aonde pode ser usado, aonde não pode. E é isso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Os versículos de 14 a 16, ou melhor, 14 a 17, vão nos mostrar que o primeiro ponto sobre a admoestação que nós aprendemos é o seguinte: nós não somos livres para criar modelos. Nós somos admoestados a copiar modelos, não a criar modelos. Tem um pregador do século XX chamado Leonard Ravenhill, e ele dizia o seguinte: todos querem uma nova aparência de cristianismo, mas nós não queremos as antigas demonstrações de cristianismo. E esse é o grande problema do nosso tempo. Como o tempo muda, nós também achamos que Cristo muda. E aí está o famoso e velho hino da mocidade, não é? O mundo muda, mas Cristo não. Mas nós achamos que Cristo e a maneira de interpretar a Bíblia segue os caminhos da nossa época. Então, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é, versículo 15: ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, vocês não teriam muitos pais. O que Paulo está dizendo para eles é o seguinte: ainda que vocês venham a criar muitos discípulos, vocês só vão ter um pai. E o apóstolo Paulo vai dizer para eles quem é o pai deles. Versículo 15: pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Isso quer dizer, meus irmãos, que quando você quer que Deus diga alguma coisa para você, você não vai se direcionar a Ele imediatamente, verticalmente. Vou explicar. Às vezes você ora assim: Senhor, eu preciso da tua orientação, quero que o Senhor me mostre alguma coisa. Eu lhe pergunto, como que você acha que Deus vai responder isso? Você acha que Deus vai mandar um anjo bater lá na sua porta? Se bem que anjo não precisa bater porta, né? Mas o anjo vai descer lá no seu quarto, vai iluminar todo o quarto e vai falar assim: irmão ou irmã, não vá para lá. Ou então, vá para lá. Eis que assim eu te digo, como a gente vê no nosso tempo, né? Você acha que Deus vai fazer isso? Ora, o que o apóstolo Paulo está dizendo, meus irmãos, é que nós não somos livres para criar modelos. Nós copiamos modelos, e Paulo diz: eu admoesto vocês, no versículo 16, portanto, ou seja, já que eu gerei vocês, vocês têm que me imitar. Vocês têm que fazer aquilo que eu ensinei. E Paulo poderia falar isso porque ele era um apóstolo, né? A gente viu hoje de manhã, Cristo é a pedra angular, mas o fundamento da igreja são os apóstolos. A doutrina, a interpretação dos apóstolos é a nossa. Então Paulo poderia dizer: vocês têm que me imitar. Mas o grande ponto, meus irmãos, é que nós não precisamos olhar apenas para o exemplo de Paulo. Nós precisamos observar que, às vezes, a nossa nova maneira de interpretar os padrões não tem base nenhuma, nem na Bíblia, nem na história da igreja. Nós vamos observar que, às vezes, o caminho que nós seguimos é um caminho que nenhum cristão ao longo dos séculos seguiu. Mas nós estamos crentes de que Deus falou conosco de uma forma especial. E é um insight do reverendo Augusto Nicodemos. Toda pessoa que cria uma seita, ou seja, uma igreja falsa, acredita ser a única que recebeu da parte de Deus a revelação correta sobre a palavra e sobre como as coisas têm que ser. Mas não é assim que a igreja é. E essa palavra de Paulo, eu acredito que ela é nossa também, irmãos. Nós podemos fazer muitos discípulos daqui para frente, mas quem são os seus pais? Não se esqueça de que você foi gerado pelo Evangelho por alguém. Não se esqueça de que Deus usa ordinariamente as pessoas para que preguem o Evangelho umas para as outras. E se ela está pregando o Evangelho, então ela está pregando exatamente aquilo que ela recebeu do Senhor por meio dos apóstolos, segundo a Bíblia. Nós não somos livres para viver do jeito que nós queremos. E a admoestação lembra disso. Esse caminho, esse cristianismo que você está vivendo aí, ele tem base em quê? Quem é que vive assim? Quem é que viveu assim? Me dá um exemplo de alguém que vive assim na Bíblia, ou na história da igreja. Pega lá os primeiros mártires da igreja.
Eles viveram assim? Pega lá os primeiros mestres da igreja, eles viveram assim? Pega lá a história da igreja até o ano 325, que foi quando Constantino, imperador romano, legalizou o cristianismo como religião oficial do império. Aqueles homens viviam assim, como você está vivendo? Pega o exemplo de Lutero. Lutero lutou contra algumas coisas, irmãos, que hoje estão voltando. Lutero lutou contra muitas práticas que eram correntes da igreja, que hoje nós estamos vendo de novo. Só para dar um exemplo para você, talvez os historiadores podem ter muitas visões sobre isso, mas numa coisa eles concordam. O que fez Lutero entender que tinha que mudar alguma coisa? Foi quando ele percebeu a igreja vendendo perdão, que era o negócio da prática da indulgência. Como é que a igreja fazia isso? Você ia lá, confessava ao sacerdote, e aí o sacerdote dizia, tá, você vai orar tanto, fazer tanto, e coloca aqui 100 na nossa caixinha. Aí você está perdoado. Inclusive eles faziam promoção às vezes. Eles falavam assim, olha, se você colocar 150, você pode tirar a alma de alguém do purgatório. Irmãos, isso é sério. Mas aí Lutero percebeu que isso não fazia bem para a igreja, porque o nosso coração humano é assim. A gente colocou lá os 100, até pode colocar os 50 extra para salvar a alma do purgatório. Estou perdoado. Aí no dia seguinte eu peco de novo. E aí eu vou lá no sacerdote de novo e pergunto para ele, e aí sacerdote, lembra de ontem? Então, eu estou aqui de novo pela mesma causa, eu posso ser perdoado como? Aí o sacerdote diz, então, já que você pecou novamente, então 100 já não dá mais. Tem que ter 180, 200. Não é de se espantar que a Igreja Católica tenha um patrimônio gigantesco e suntuoso, porque essa era a principal fonte de arrecadação deles. Irmãos, às vezes você pode falar, nossa, mas isso lá em 1517, isso aí já acabou. Acabou? Olha como é que as pessoas estão tratando hoje a questão do dinheiro na igreja evangélica. Parece que quando você vem à frente e deposita qualquer coisa aqui, porque a gente não tem como saber quem e quanto, mas se você vai lá e coloca um valorzinho aqui, aí você pode voltar para casa tranquilo, agora eu estou perdoado. Aí eu vou lá e dou a minha cesta básica, aí eu vou lá e procuro, tem alguém precisando de alguma coisa aqui, eu vou ajudar, e aí eu volto para casa tranquilo. E é por isso que Paulo falou que a piedade é a grande fonte de lucro, meus irmãos, porque é exatamente isso. O que as pessoas não fazem por consciência limpa, não é? Então você diz para ela, você vai limpar a sua consciência pagando. Você acha que essa pessoa não vai pagar? Talvez os instruídos não paguem. Mas existe uma hora que você começa a duvidar até mesmo do seu perdão, do perdão que Deus te deu. E aí você fala, pastor, eu oro tanto, parece que Deus não me perdoa. O que eu faço para ser perdoado? Aí se o pastor for mal intencionado, ele fala assim, é que além de pedir, você tem que começar a fazer algumas coisas. O que é, pastor? Eu faço qualquer coisa, o que eu tenho que fazer? E aí começa a exploração. Pode ser financeira. Eu posso chegar e falar assim para você, olha, o pastor vai casar ano que vem. Você pode dar uma ajuda, né? Porque essas coisas são caras. Você pode ajudar com alguma coisa. Dá uma ofertinha para a igreja, mas separa o dízimo do dízimo para o pastor. Se eu fizer isso, eu estou perdoado, pastor? Tá ótimo. Você tá leve, lindo, leve e solto, como diria o Lulu Santos. Até acontecer de novo a mesma coisa. Isso, irmãos, é exatamente o que Lutero, há 500 anos atrás, ou há 502 anos atrás, achou errado na igreja. De novo. De novo. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Vocês não podem se esquecer de que o evangelho foi pregado a vocês de um determinado jeito. Vocês têm que viver desse jeito. Essa é a admoestação, meus irmãos. Não vamos nos esquecer, por exemplo, de que todas as igrejas de Itapeva foram criadas num contexto de oração. Não é? Antes do terreno que foi comprado para que a igreja fosse construída, fosse efetivamente comprado, a nossa história diz que as pessoas oraram. E a igreja, como a gente ouviu ontem lá em Itaboa, né, os irmãos da UPH ouviram, a igreja se sustenta por causa de oração. Para chegarmos até aqui precisamos orar. Ainda estamos orando? Porque foi isso que os nossos pais nos ensinaram. É isso que hoje nós estamos fazendo? Você vê como é amplo o negócio?
Mas é esse o sentido da admoestação. Quem te deu autoridade? Quem te deu autorização? Quem te falou que você poderia fazer diferente daquilo que você aprendeu? Quem é que disse a você que você pode alterar os padrões? Quem disse? Quem é que disse para você? Quem te autorizou a interpretar a Bíblia de uma maneira diferente daquela? Quem? É isso que Paulo disse. Eu apliquei essas coisas a mim e a Apolo figuradamente, irmãos, para vocês entenderem uma coisa: não ultrapasse a doutrina de Cristo, porque senão vocês vão criar soberba no meio de vocês. Porque cada um que tiver opinião diferente vai viver como se fosse certo. E quando você está certo e alguém discorda de você, o que você automaticamente faz com aquela pessoa? Esse aí um dia ele aprende. Eu estou aqui em cima, ele está aqui, mas ele chega lá. E é assim, irmãos. É por isso que Paulo diz assim no versículo 17: por essa causa eu vos mandei Timóteo, que é meu filho amado. Ele fala, olha o que ele fala de Timóteo. Ele é meu filho amado e fiel no Senhor, e ele vai fazer o que com vocês? Ele vai lembrar os meus caminhos em Cristo Jesus. Então é bem provável, irmãos, que quando Timóteo chegou, ele chegou com essa carta aqui. E aí talvez alguém tivesse perguntado assim: Timóteo, mas quem é você? Você veio aqui para quê? Aí Timóteo lia a carta e a pessoa: tá, entendi. Ele veio aqui para nos lembrar como é que nós devemos ser. E esse é o sentido da admoestação, meus irmãos, é lembrança. Cuidado, você está saindo. Cuidado, você tá desviando, você tem que estar aqui, você não pode ir para lá e nem para cá, você tem que continuar aqui. Esse é o sentido, irmãos. E eu sei que eu já ultrapassei o meu horário padrão, mas me permitam rapidamente falar sobre a segunda coisa. Se num primeiro momento nós não somos livres para criar modelos, mas nós devemos copiar os modelos, então eu quero dizer para você uma coisa. O que explica a postura de querer criar coisa nova o tempo todo? Por que nós achamos que toda hora nós temos que inovar? Da onde vem isso? O apóstolo Paulo diz no versículo 18 assim: alguns se ensoberbeceram como se eu não tivesse de ir convosco. Não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. Eu acho isso aqui interessante, irmãos, porque o apóstolo Paulo demonstrava o zelo dele pela igreja até combatendo a oposição. Ele diz assim: tem uns aí que acham que eu não preciso ir aí para ver como estão as coisas, mas eu quero dizer para vocês que eu vou. Eu vou. Vocês me aguardem que eu vou. E o apóstolo Paulo diz assim: e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. E aí ele mesmo vai completar assim: porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Então, em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é o seguinte: se você acha que você pode criar um outro modelo, se você acha que você pode conceber a fé de uma outra maneira, então eu vou dar um recado para vocês: eu vou aí. E eu vou aí para ver o que é que essa fé nova, o que é que esse modelo novo está causando dentro da igreja. Porque no reino de Deus é assim. Você não fala só, você prova. Poder. E como o próprio apóstolo Paulo aí sim, combate nos 3 primeiros capítulos, o que é que essas novas posturas, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, estavam causando na igreja? Divisão. E é exatamente esse o sentido da admoestação de Paulo. Tem uns aí que não querem que eu vá, mas eu vou. E quando eu for, eu quero ver o que está acontecendo aí. E é exatamente isso que eu quero encarecidamente perguntar para você que está aqui e para você que vai assistir esse sermão na internet depois. O que é que esses modelos novos, o que é que essa fé nova, o que é que essa maneira nova de interpretar a Bíblia está causando dentro da igreja? O que é que essa maneira nova de cristianismo, o que é que esses modelos novos estão fazendo com aquilo que Cristo fez no nosso meio? O que é que essas novas ideias, essas novas maneiras de enxergar a igreja estão fazendo no nosso meio? E especialmente para nós aqui, irmãos. O que é que os novos padrões já fizeram conosco?
O que é que as novas maneiras já fizeram aqui? Imagina o apóstolo Paulo dizendo: eu vou fazer uma visita aí para vocês. Tem uns que não querem que eu vá, mas eu vou. E quando eu for, eu quero ver. A igreja está melhor? A igreja está mais viva? A igreja está mais compromissada? Ou a igreja está mais dividida? Ou a igreja está mais sofrida? E aí Paulo diz no versículo 21 assim, ó: o que vocês preferem? Que eu vá até vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Engraçado isso, né, irmãos? Deixa eu tentar traduzir o que Paulo disse. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: é que uma coisa que me incomodou particularmente nesse texto é que Paulo é um dos primeiros a ensinar no Novo Testamento que disciplina se faz com vara. Mas disciplina não é falta de amor. Disciplina é amor. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Jesus diz em Apocalipse e também na carta aos Hebreus, no capítulo 12. Por que você... olhando para esse texto, irmãos, eu confesso que eu fiquei muito... Por que Paulo está opondo vara e amor? Por que ele está dizendo assim: olha, vocês querem que eu vá com a vara ou com amor? Vara não é amor? Eu confesso que eu fiquei muito dividido. Quase que eu falei: não, eu vou estudar isso melhor, depois eu prego sobre isso. Mas eu acho que eu consegui chegar numa conclusão por causa do nosso tira-teima. Segundo a nossa confissão de fé, quando você tiver com dúvida em algum momento assim, para onde que você vai? Para o texto original, porque ele que é inspirado. E no grego, meus irmãos, Paulo não está falando de vara. Paulo está usando um termo que seria muito melhor traduzido como cetro. Em outras palavras, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: vocês querem que eu vá aí para aplaudir o que vocês estão fazendo, de maneira mansa? Ou vocês querem que eu vá aí levar a lei? Ou vocês querem que eu vá aí para dizer que está tudo errado segundo a Bíblia? Vocês querem que eu vá como juiz? Ou vocês querem que eu vá como alguém que está concordando com o que vocês estão fazendo? E eu acredito que essa é a pergunta, meus irmãos, que Cristo também nos faz essa noite. O que é que você prefere? Você prefere que Cristo venha aqui com o seu coração manso? Ou você prefere que Cristo venha aqui do mesmo jeito que ele veio e mandou todo mundo embora do templo, segundo João capítulo 2, com a zorraga de corda, e mandando todo mundo para fora, dizendo assim: o que é que vocês fizeram com a minha casa? O que é que vocês fizeram com esse lugar que devia ser chamado casa de oração, mas virou um covil de salteador? Talvez essa seja a pergunta a ser feita para todos nós que estamos aqui ansiando por novas coisas. O que você quer que eu faça? Você quer que eu venha como? Você quer que eu venha para aplaudir o que vocês estão fazendo? Com amor e espírito de mansidão? Ou vocês querem que eu venha com o cetro? Como rei? E aqui, meus irmãos, por que rei? Porque se você lembrar muito bem, Jesus Cristo é chamado no Apocalipse de Rei dos Reis. E o Rei dos Reis se assenta num trono branco. E por que ele se assenta num trono branco? Porque quem senta no trono é quem julga. E é branco porque o julgamento é perfeito, é puro, é santo. E eu acho que você não vai querer que Cristo te julgue. Eu acho que você vai preferir que Cristo olhe para você com amor, com mansidão e mude os seus caminhos. Então, toda vez que você pensar em alguma coisa nova, saiba de uma coisa: o novo não é autorizado pela Bíblia. O novo é fruto de um coração soberbo que acha que a Bíblia não funciona. Todas as vezes que você olha para as coisas que a igreja tem feito e procura ultrapassar a doutrina, Paulo faz um desafio para você. Eu quero ver o poder de vocês. Eu quero ver o que vocês fazem. Eu quero ver o que vocês fizeram. Eu quero ver. Porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Então é exatamente assim que eu quero encerrar, meus irmãos. Nós estamos aqui buscando não uma comunhão alternativa do século 21, nós estamos buscando isso porque nós queremos louvor ao Senhor. E como é que a gente louva ao Senhor? Andando nos caminhos dEle, andando nos mandamentos dEle. Eu não tenho autorização para desviar dos mandamentos de Deus.
Eu não tenho autorização para mudar os modelos de obediência a Deus que a palavra de Deus me apresenta. Eu não tenho modelo e não tenho outra intenção de moldar um cristianismo que não esteja inteiramente de acordo com o exemplo de Cristo. Eu não tenho esse interesse. Cuidado, portanto, com a soberba. E sabe o que é mais interessante na soberba, irmãos? E eu me identifico muito com isso. Quando a gente procura inovar, sabe o que a gente procura fazer? A gente procura se cercar de todas as pessoas que apoiam a inovação, para que talvez pela maioria elas ganhem a discussão e elas digam assim, os antigos lá, eles vão ficar para trás. Agora nós é que mandamos aqui. Mas, irmãos, eu quero dizer para vocês que Jesus Cristo ama tanto a igreja, mas tanto a igreja, que a vitória não é dos novos modelos. A vitória é dos modelos antigos. A vitória é de quem permanece firme. A vitória é de quem sempre fez as coisas do mesmo jeitinho. É essa a mensagem da palavra de Deus. Então, o que é que você prefere nessa noite? O amor e o espírito de mansidão? Ou o cetro do juiz? Cuidado na sua resposta, porque um dos dois vai acontecer. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a nossa igreja. E que nós, em todos os momentos, sejamos admoestados a permanecer nos caminhos antigos, a permanecer nos modelos antigos e a fazer apenas o que Ele determina na sua palavra e não ultrapassá-la. Que Ele nos ajude e nos abençoe. Amém.